Paz e graça, meus irmãos, sou o pastor André e hoje estamos aqui para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre algumas formas de orar para poder te ajudar, te auxiliar na sua caminhada cristã. Muitas vezes a gente frequenta uma igreja, a gente começou, mas talvez nunca houve um culto se falando sobre isso, né? Se ensinando acerca da oração ou esclarecendo alguns pontos, né? Que eu julgo muito necessário, né? A oração é uma arma mais poderosa que um cristão tem. E aquele que não faz, né, não aproveita realmente dos seus frutos. E a minha intenção hoje é poder te ensinar, através desse vídeo abençoado, desse estudo, a você crescer em graça e em conhecimento. Talvez você fique com dúvidas ou confuso. Talvez você entrou numa igreja cristã, uma igreja evangélica, para cultuar Deus e você começou a fazer as coisas porque outros faziam. Mas afinal de contas, qual é a forma correta de orar? De que forma podemos estar adorando a Deus? É sobre isso que eu quero falar com você nesse dia. Então eu te peço que você já deixe o seu like, deixe aqui os seus comentários de oração. Não se esqueça de inscrever no canal, porque isso vai ajudar a gente a crescer e o YouTube entende que isso é relevante e começa a divulgar para mais pessoas. Assim você também se torna um evangelista do reino de Deus. Vamos, sem mais delongas, ao conteúdo. Eu vou lendo aqui no meu iPad, irmãos, e vocês vão acompanhando. Se você quiser estar anotando, seria muito bom sobre algumas formas de se orar. A primeira forma realmente que eu gostaria de falar é sobre a oração sentado, porque algumas pessoas elas dizem que a oração é só de joelho, a oração é só em pé, né? Mas eu quero te mostrar dentro da palavra de Deus que existe pessoas que oraram sentado. Bom, 2 Samuel capítulo 7, versículo 18 vai dizer o seguinte: Então o rei Davi entrou na tenda da arca, sentou-se diante do Senhor e orou assim: E como se as muitas preciosas bênçãos do passado não bastassem, agora ele estava fazendo promessas de bem-aventuranças para os seus descendentes, do seu servo no futuro. Olha que belezinha, irmãos. Este é o seu decreto para a humanidade, o Senhor meu Deus. Então a gente vê aqui em 2 Samuel capítulo 7, versículo 18, que o próprio rei Davi, literalmente, ele sentou, né, diante do Senhor para orar. Então, irmãos, não há problema nenhum se você sentar e orar a Deus. Tem pessoas que acreditam que não pode ter uma forma única, né, realmente de se orar. Eu quero dizer para vocês que a gente precisa realmente diferenciar doutrina de uso e costume. O que é doutrina, pastor? Doutrina é o ensino teológico acerca de Deus. Uso e costume varia, né, de local e região. Pode ser que aquilo que uma igreja pratica, a outra não pratica. Aquilo que um estado, né, um município pratica, né, ou um país, o outro não pratica. A gente precisa entender. Por exemplo, Santa Catarina, as pessoas costumam se referir ao próximo como tu. São Paulo, você. Mas não há nada de errado, estamos falando de pessoas. Então a gente precisa entender isso. Então, se você tem um desejo realmente de orar sentado, saiba que não há mal nenhum. O próprio rei Davi fez isso. A Bíblia está aqui para nos orientar, nos ensinar. E se você se sente bem, você pode estar orando sentado aí na sua casa, você pode orar sentado numa igreja, você pode estar realmente em qualquer lugar, né, invocando o nome do Senhor. A segunda forma que eu quero ensinar para vocês, né, sobre a forma de orar, você também pode estar orando de pé, isso mesmo, de pé, que é uma das coisas mais comuns que a gente vê, principalmente nas igrejas, né? 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 vai dizer o seguinte: Logo depois, Salomão postou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos em direção aos céus e orou: Yahvé, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti, lá os mais altos céus, nem cá embaixo e sobre toda a terra.
Tu que preservas a tua aliança com amor com os teus servos, de todo o coração que andam segundo a tua vontade. Então, o próprio filho de Davi, do rei Davi, Salomão, ele orou de pé diante do Senhor, diante do tabernáculo, diante do altar de Deus. Então, uma outra forma de se orar, além da forma sentada, você pode estar orando de pé. Eu, particularmente, irmãos, eu quero dizer para você, eu tenho o costume de orar andando. Eu gosto muito de orar andando. É uma forma, uma estratégia que eu uso para que eu possa continuar a minha oração. Às vezes, quando você está numa vigília, por exemplo, de oração à noite ou pela madrugada, você pode sentir uma sonolência. Quando você anda, você tira esse sono, né? Então fica essa dica para você, você que tem vontade de iniciar a sua vida de oração, você que tem vontade de orar de pé, saiba que você pode fazer isso diante de Deus. Talvez você está falando assim, meu Deus, pastor, mas isso é tão lógico, né? Está tão na cara. Sim, irmão, mas tem pessoas, infelizmente, que são confusas acerca disso, não tem instrução, então por isso eu deixo aqui as formas de orar, eu deixo aqui realmente os direcionamentos para você, para que você não seja enganado, para que você tenha uma base bíblica para isso, e para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus falou. Por isso, a importância da leitura bíblica, a importância de você estudar e aprender sobre a doutrina de Cristo, né? A terceira forma que você pode estar orando também é com o rosto em terra. Mateus capítulo 26, verso 39 vai dizer o seguinte: seguindo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas seja como tu queres. Olha que maravilhoso. Quem orou com o rosto prostrado em terra? O próprio Jesus Cristo. O próprio Cristo, no Getsemane, pouco antes da sua crucificação, né? Ele prostra o seu rosto em terra e ora. É muito comum a gente ver essa atitude dentro da igreja, é muito comum você ver isso acontecendo dentro de casa, ou até mesmo quando as pessoas sobem um monte para estar orando e glorificando ao Senhor. Então assim, você que tem desejo de botar o rosto em terra, né, se ajoelhando, botando o rosto, né, virado para baixo, saiba que você não está fazendo nada de errado, saiba que o próprio Cristo também orou assim e está tudo tranquilo. Então você pode estar orando sim, porque Deus irá estar atendendo as tuas orações. A próxima forma de orar que você pode estar fazendo realmente é orar de pé com suas mãos levantadas nessa posição. Olha o que a palavra fala em Lamentação de Jeremias, capítulo 2, versículo 19, né? Ergo-te, clamo de noite, no princípio da vigília, né? Princípio da vigília, princípio da noite, irmão. Durante a meia-noite faz o teu coração derramar com águas diante do Senhor. Levanto as tuas mãos em favor da vida dos teus filhinhos, né? E desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas das cidades. O próprio profeta Jeremias, profeta menor, conhecido como o profeta chorão, porque ele chorava muito, se compadecia com relação ao povo de Deus que estava sofrendo. Ele levantava as suas mãos à meia-noite e orava ao Senhor. Eu quero dizer para você que não existe um horário específico para você estar orando. Tem algumas pessoas que pensam que o horário das 3 horas da manhã é mais místico ou vai ser mais respondido do que outros horários. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que toda oração é ouvida de acordo que esteja, né, em acordo e concordância realmente com o Evangelho, com a vontade de Deus. Então, você que quer orar de pé com suas mãos levantadas, você pode orar. É muito comum a gente ver dentro da igreja os pastores estar orando assim, impondo as mãos sobre o povo, orando, né? Orando pela casa, orando por alguma enfermidade. Então saiba que isso é super natural. Se você tem desejo de orar de pé com suas mãos levantadas, né? Faça isso. Isso é bíblico. O próprio profeta fez e é abençoador. A próxima forma que você pode estar orando, irmão, é de joelhos, né? Daniel capítulo 6, verso 10 vai dizer o seguinte: assim que Daniel soube do decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa,
para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, né? E ali orou como costumava cotidianamente, 3 vezes ao dia, ajoelhou e orou e deu graças diante de Deus. Então, aqui a gente vê que a palavra aqui em Daniel capítulo 6, verso 10, vai dizer que Daniel tinha o hábito de oração 3 vezes ao dia, de manhã, né, meio-dia e de noite. E ele dobrava os seus joelhos. Isso é uma das formas mais comuns que os crentes usam para oração e também é abençoado. Mas todas as outras formas de oração, irmãos, também são formas abençoadas de Deus. Então que você possa sempre orar de diversas formas. Eu queria acrescentar mais uma forma de orar que é muito comum. Às vezes você vai abrir um jejum, às vezes você vai abrir um propósito, às vezes você está numa campanha, né, de consagração e você precisa orar e jejuar. E a Bíblia diz assim, que a gente deve orar constantemente, em todo o tempo. Então, às vezes as pessoas ficam confusas e dizem assim, pastor, mas como é que eu vou orar constantemente? Como é que eu posso fazer isso? Você pode orar na mente. Sabe, às vezes, quando você não abre a sua boca, mas você está pensando com o seu intelecto, você pode estar orando aí. Nem todos os lugares, irmão, você pode abrir a sua boca para orar. Por exemplo, você está dentro de um serviço, está todo mundo trabalhando, você não vai abrir a sua boca para sair orando, né? Então você vai orar com a sua mente. Você pode repreender com a sua mente, você pode glorificar com a sua mente, você pode agradecer a Deus com a sua mente e você pode orar. Então todas essas formas de oração é importante. Por que eu estou falando essa última? Porque às vezes, por exemplo, quando a gente visita um hospital, um leito, né, que existe ali pessoas acamadas, pessoas que não podem falar, né, estão entubadas. A gente faz a oração da fé, às vezes a pessoa quer receber Jesus, né, então a pessoa às vezes ora na mente. Então você tem que entender que essa oração na nossa mente também é recebida por Deus. Obviamente que se você tem a oportunidade de estar se expressando verbalmente diante do Senhor, ou orando de qualquer uma dessas formas, Deus irá te ouvir e Deus irá te fortalecer. Existem muitas pessoas realmente que não conseguem ficar firmes na presença de Deus porque não tem o hábito de oração. Aí enfraquece, aí é lógico que a carne vence a pessoa. Mas você pode estar orando, Deus irá abençoar você. Todas essas 6 formas de oração são formas abençoadoras, são formas que Deus ouvirá a sua oração, você será atendido e haverá resposta. Não existe oração sem resposta, melhor dizendo, né, irmão? Ou a resposta será sim, da parte de Deus, ou será não. Então, além disso, Deus pode falar uma terceira forma, espera. Então, irmão, se Deus disse não, é não. Se Deus disse sim, é sim, avance. Mas se Deus falar espera, espera. E se Deus não falar nada, irmão, não faz nada, aguarde, porque Deus dará um sinal. Que essa palavra possa te abençoar. Eu quero orar por você neste momento. Você que quer iniciar a tua caminhada, né, com oração. Você que quer ser constante nessa prática, porque é uma prática abençoadora. É uma prática que você consegue se defender dos demônios, orar pela tua casa, orar pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelo seu serviço, por todas as coisas. Vamos orar? Coloque a mão sobre o teu coração, feche teus olhos aí onde você estiver, em reverência à presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem neste momento, Senhor. Pessoas que estão conectadas comigo, ouvindo essa palavra abençoada. Que o Senhor possa abençoar elas, que o Senhor possa dar constância na vida delas, que elas possam aprender ao hábito de orar, porque todos os heróis da fé, inclusive Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, sempre orou de muitas formas. Que a gente possa, Pai, orar ao Senhor, que esse vídeo possa abençoar a muitas pessoas, que possa ensinar eles, doutrinar eles, e que eles possam crescer em graça e em conhecimento, que eles se tornem verdadeiros oradores na tua presença, que eles possam orar pela sua casa,
pela sua família, pela sua empresa, pela sua igreja, pelos seus pastores, por todas as pessoas que estão ao redor deles, porque a tua palavra fala, Senhor, que a criação geme e chora, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E há muitos filhos de Deus que nos ouvem neste dia, Pai, que esse vídeo possa ser produtivo para eles, que eles possam aprender com graça e conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, irmãos.